Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Vitor Lopes, do Perfumologos, aqui com vocês em mais um Diário Perfumista. Segundo vídeo, né? Depois de muito tempo. Mas é isso, acho que a busca por fazer um perfume, né? A jornada perfumista, de virar um perfumista, é um negócio longo, é um negócio demorado. Então não é uma coisa que eu vou conseguir trazer sempre novidades. E hoje, qual é a minha ideia aqui? Eu tô gravando esse vídeo seguido do vídeo do Baccarat Rouge, né? Mas já é outro tema totalmente diferente, só tá aqui ainda organizado para o vídeo. Mas, ó, é um papo mesmo aqui com vocês. O que aconteceu, tá? Eu tô trabalhando num perfume que eu tô tentando fazer de uma forma um pouco mais madura esse perfume do que eu tava antes. Então vocês viram aí, postei no canal, misturas que eu tava fazendo. Então botei várias coisas e assim, não ficou muito bom. Em parte, não ficou muito bom. Por quê? Tá? Em parte, porque eu percebi que esse negocinho aqui, esses frascos aqui de plástico, na pele, na minha pele pelo menos, ele dá um cheiro horrível. Então qualquer coisa que eu fizesse, quando eu colocava na minha pele, ficava horrível, tá? Beleza. Dado isso, foi um erro. Outro erro também foi que eu estava construindo as coisas tipo sem um método específico, e aí às vezes estava muito ruim de lidar, porque eram muitas matérias-primas, e aí se uma matéria-prima tivesse errada, para eu saber que era ela que estava na proporção errada, na proporção desequilibrada, desalinhada, eu precisava ter muita experiência, né, para poder descobrir isso. Então o que eu estou fazendo? Eu estou começando construindo por blocos o perfume. Eu comecei primeiro tentando chegar numa assinatura para mim, que seria uma estrutura, um esqueleto de perfume que seria funcional, transparente e que eu poderia aplicar a qualquer perfume que eu fosse eventualmente fazer. Claro, eu vou modificando, né? Mas eu estou tentando chegar numa assinatura minha, algo que vai ficar assim, para eu ficar utilizando sempre. Algo que ajude em projeção, ajude em fixação, ajude em blend, né? Misturar ali as matérias-primas, as notas, e trazer um toque meu, digamos assim, né? Característico das perfumes que eu for fazendo. E eu cheguei numa estrutura mais ou menos assim, né? Que eu chamei de K2. Para fazer isso, para chegar nessa estrutura que vocês estão vendo de 6 matérias-primas, o que eu fiz? Primeiro, eu percebi que eu gostei muito do Ambrofix com o Musk Tea. Vocês estão vendo a Ambrofix e Musk Tea. Eu percebi que ficou muito interessante esse acorde dessa junção. E aí eu fiz várias proporções entre os dois, até descobrir qual proporção me agradou mais, entre Ambrofix e Musk Tea. Que é o Musk Tea, é o etileno bracilato. Aí, beleza. Quando eu percebi que eu encontrei a proporção que eu mais gostava, eu guardei essa informação, guardei lá. Aí depois eu fui testando alguns outros musks. Então eu percebi que o Abanolide com o Ambretolide, cara, ficou muito bom, ficou muito legal. E aí eu fui também fazendo a proporção entre eles, e cheguei numa proporção mais ou menos ali, tá? Que foi tipo algo em torno de 8:2, alguma coisa assim. E aí eu guardei essa informação. Depois eu fui fazer uma proporção entre Ediones e Super que mais me agradasse. Aí também fui testando, cheguei numa proporção que 6:4 foi o que eu mais gostei. Que eu achei que ficou mais transparente e equilibrado. Não ficou nem tanto ambarado, amadeirado, nem ficou tão floral. Ficou realmente neutro ali, uma coisa meio transparente, enfim. E gostei disso, gostei bastante. Aí eu comecei agora a brincar com fazer mistura desses 3 ingredientes. Ou seja, esses 3 acordes que eu fiz, misturar eles da forma mais harmônica possível. E aí eu fui testando, tipo, é como se fosse assim, uma gota do Ediones e Super, uma gota do Abanolide e Ambretolide, e uma gota do Ambrofix com Musk Tea. Aí seria 1:1:1. Enfim, fui fazendo essas brincadeiras, né, fazendo esses testes ali, até chegar nessa proporção que vocês estão vendo aí.
né, que foi até então onde eu cheguei, beleza? E aí isso eu chamei de K2, né? Então esse seria o meu acorde K2. Aí eu fiz aqui, de fato, assim, ele é super agradável. Na fita olfativa, eu coloco assim, tem um cheiro super legal, é super transparente, ao mesmo tempo confortável, prazeroso. É de fato um cheiro prazeroso. Você cheira, você, poxa, que coisa maravilhosa, né? Que cheiro agradável, mas ao mesmo tempo não é um cheiro que domina, sabe? É engraçado, é quase um cheiro de vento. Mas ele cheira alguma coisa, né? Você sente aquele cheiro. Beleza, então eu criei meio que o esqueleto da coisa. E aí depois eu parti para onde eu quero chegar, que é fazer um perfume baseado em nota de abacaxi. Então eu quero fazer um perfume muito agradável. Cara, eu quero fazer um perfume bem comercial. Não quero fazer um negócio de nicho, não é um negócio inovador. Eu quero fazer uma coisa que todo mundo gosta, bem feito, com minha interpretação e como eu consigo fazer, com meus materiais. Então eu fui começar a fazer um acorde de abacaxi. Aí eu fiz a primeira versão, que primeiro eu peguei todos os materiais que eu tenho de abacaxi e eu parei assim, fui testando e falei, poxa, quais desses aqui eles dão mais a estrutura do abacaxi, ou seja, qual é a alma do abacaxi dentro de tudo isso aqui que eu tenho, qual é a alma, né, aquilo que realmente delimita e caracteriza um abacaxi. Então eu selecionei glicolato de alil-amila, Faraone, esses dois são os principais. O melonal, ele contribui para o lado aquoso do abacaxi, aquele lado de água, né, que o abacaxi tem, mas ele vai lá em menores quantidades. Então eu comecei a fazer proporção entre glicolato de alil-amila, Faraone, depois glicolato de alil-amila, Faraone e melonal, e cheguei numa proporção legal. Aí eu testei também o Galbex. Por quê? Porque eu queria ter o Spirogabanone, né? Só que eu não tenho. Felizmente ainda não tenho. O Spirogabanone acho que tem outro também, que é muito característico também de abacaxi. Mas eu não tenho. Então eu tentei usar o Galbex como substituto, mas não deu muito certo. Então ele ficou muito verde assim. A saída dele é bem verdura, tem um cheiro de verdura, um cheiro muito de planta cortada e tal. Então não ficou muito bom. Mais pra frente, eu acabei tirando o Galbex. Eu tentei insistir nele até o final, reduzir ele, mas ele sempre estava destoando o acorde de abacaxi para algo muito verde. Então, infelizmente, eu tive que tirar o Galbex. E o Patchouli eu coloquei aí porque tem no Creed Aventus Patchouli. Simplesmente por isso. Tem lá. Então, eu queria que esse acorde de abacaxi ele fosse na direção do Aventus e de coisas parecidas. Então, eu coloquei. Talvez esteja um pouco alto, como está aí, talvez. É algo que eu vou ajustando ao longo das fórmulas. E aí eu chamei esse acorde de AX1. E aí eu fiz também aqui um acordezinho de AX1. E aí pronto, daí em diante eu estou começando a trabalhar outras notas para enriquecerem esse perfume que vai na linha do abacaxi, mas que tem coisas ali do lado e no meio para preencher. Porque se fosse só abacaxi e aquele K2, né, que é a minha estrutura, ia ficar um perfume muito unidimensional, que não ficou agradável. Eu até fiz esse teste. Então eu fiz um teste que seria o K2 mais AX, que eu vou colocar aí para vocês. Só que ele ficou muito assim, plano, sabe? É um cheiro muito plano, um cheiro muito... É só isso, não tem aquela riqueza de notas. É uma coisa muito... Uma nota só, sabe? É como se tipo, fosse Cara, enfim, é isso. Pode ser também que tem futuro eu explorar isso, só que talvez a proporção que eu fiz não foi boa. E aí eu acabei desistindo e vou complexar. Vou tentar deixar isso mais complexo, mais rico. Possivelmente eu volte até para fazer esse K2 no futuro. K2 mais AX. Só que possivelmente eu vou fazer ele adicionando uma nota de Lírio do Vale, alguma coisa assim, para equilibrar, né? Mas foi isso. Aí eu pensei, pô, eu vou tentar deixar mais complexo esse acorde, colocando toranja. Então eu tentei fazer um acorde de toranja, cadê?
Então eu tentei fazer esse acorde de toranja com laranja, óleo essencial de laranja, paradisamida, para dar o amargo da toranja, metil pamplemousse, que é a saída da toranja, limão, só para dar um brilho, e bergamota, né? E aí depois eu fui juntando, né? Tentei fazer acordes juntando justamente o abacaxi com esse acorde de toranja, né? E aí eu cheguei, por exemplo, nesse acorde aqui, que eu vou mostrar agora. Acabei adicionando algumas coisas a mais. Salicilato de cistrehexenol, butirato de cistrehexenol, fructone, floralzone, petigram. Então, assim, tá ficando meio complexo. Eu não sei se vou continuar nessa linha, porque eu tô com receio de ficar muito complexo e acabar sendo mais ruído para a fórmula do que realmente contribuindo para um cheiro agradável. Então é um receio que eu estou tendo atualmente. Mas é isso, a gente tem que fazer 1000 testes. Então eu tenho vários testes aqui, não sei se está aparecendo na câmera, mas eu tenho 1 bilhão aqui ó, de frascos com testes e mais testes e testes e mais testes e muita matéria-prima gasta. E é isso, né? O mais recente que eu fiz foi esse aqui, o AX-K5. Foi o mais completo que eu fiz, foi o último, que basicamente vai ser um acorde, o acorde de abacaxi, o acorde de laranja. Eu acabei aumentando um acorde de bergamota com petigram, porque eu estava achando ele muito, meio que, muito doce, sei lá, muito artificial. Então eu tentei trazer a parte de bergamota para dar um frescor e sei lá, uma coisa diferente, né? O bergamota ele funciona também como blend, né? Como blender, misturar as notas frutadas. Então eu acabei trazendo mais bergamota e petigram para deixar mais seco, né? Eu acho que estava muito melado, eu tentei deixar mais seco. Tem um acorde K2 aí dentro, que é justamente a Dione, etc. A diferença é que eu comecei a colocar a Banolide junto com o Exaltolide, porque eu percebi que o Exaltolide, ele junto com a Banolide, ele dá uma elegância muito legal, e eu gostei desse resultado. Eu só acho que está muito forte o Exaltolide, mas eu vou esperar uns dias porque eu só testei na hora, eu não testei depois de uma semana, que é o ideal, né? Você esperar ele macerar para ver como é que vai ficar. E eu também construí um acorde de rosa muguet. Eu estou chamando rosa muguet, mas assim, eu estou muito no começo ainda de conhecer e fazer acorde de rosa, mas basicamente o acorde de rosa muguet que eu fiz foi assim. A Daniel me ajudou um pouco a tentar ajustar essa fórmula. Eu acho que ainda pode melhorar, sendo bem sincero. Talvez eu diminuiria um pouco o geraniol aí ainda, mas tá nessa linha. E aí eu coloquei cinco partes desse acorde na versão final. E eu estou nesse momento, nesse estágio, né? Vamos ver aí como é que vai funcionar os próximos passos. O que eu gostaria de fazer aqui, nesse perfume, eu acho que eu vou acabar tirando algumas coisas que eu acho que estão provocando ruído nessa fórmula. Então eu acho que butirato desse cistrehexenol talvez não esteja contribuindo. E algumas coisas mais eu vou estudar melhor depois, o que eu posso fazer. Eu tirei o Gaubex, como vocês podem ver, e é basicamente isso. Eu também estou pensando em adicionar um acorde de madeira, Vertofix e alguma coisa a mais, talvez Vertofix e Trimofix, em pequenas quantidades, só para dar uma parte um pouco mais escura na base, ou talvez até Veramos, né? Eu não testei Veramos nessa estrutura principal, né, desse K2, talvez encaixe aí um Veramos. Beleza? E é isso, gente. Só queria atualizar vocês como é que tá indo a construção do perfume. E é isso aí. Vamos embora. Se você quer continuar acompanhando essa jornada de criar um perfume do zero, 100% original, então se inscreve aí no canal e vamos juntos, beleza? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo e valeu!